Que saudade de você! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Vamos, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou é mais uma carta da saudade no seu canal YouTube Eli Correia Oficial. E vamos chegar a 500 mil inscritos, hein, gente? Vamos lá! E quero lembrar a todos vocês, baixem o aplicativo Eli Correia e acompanhem o nosso programa todo dia ao meio-dia no aplicativo Eli Correia. E agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial, a reencarnação. Meu nome é Marta. E a história que eu vou contar é impressionante em todos os sentidos. Primeiro, porque Ronaldo, o meu irmão, com 28 anos apenas, tomou formicida tatu com guaraná. Essa loucura que ele, meu irmão, cometeu, tudo porque havia brigado com a noiva. Por algum motivo, a noiva não o queria mais. E em uma conversa com ele, disse que queria acabar com o noivado, romper o noivado. Meu irmão, apaixonado, meu irmão, ciumento. E devido a tantas brigas, ela já não o amava como antes. E preferia a dor da separação hoje do que a separação depois de casados. Foi isso o que ela, a noiva, disse para o meu irmão. Eu prefiro a dor da separação hoje do que a dor da separação depois de casados. Meu irmão, nesta hora, levou um choque. Mas levou um choque porque até brigas, ameaças, tudo bem. Mas agora o rompimento oficial acabou, não quero mais. Eu prefiro a dor da separação hoje do que a dor da separação depois de casados. Levou o meu irmão à loucura. Tomar formicida tatu com guaraná. Mas antes, ele fez todas as promessas que podia à noiva, dizendo que iria mudar, de que não brigaria mais por ciúmes, de que não pegaria mais tanto no pé da noiva, que ele seria outra pessoa, que ele mudaria de comportamento. Mas a noiva, irredutível, mas a noiva que estava cansada de tantas brigas, então ela foi decidida, definitiva e determinada. O rompimento do noivado era definitivo. Meu irmão, nesta hora em que viu que tudo que ele dizia não tinha mais peso algum, que a noiva estava realmente decidida a acabar com o noivado, portanto, não haveria casamento, e o casamento que estava até relativamente próximo. Meu irmão, como última cartada, ameaçou então de que ele iria se matar se ela não quisesse mais ele. Ele iria dar um fim à vida dele se ela não voltasse com ele. Ela, porém, duvidou e até disse: se quiser se matar, se mata, é problema seu. Mas o casamento não vai acontecer mais. O noivado termina hoje. Foi o que ela disse. Não queria mais se casar com ele. E meu irmão, para provar que falava a verdade, para provar que não estava blefando, chegou em casa e preparou aquele formicida tatu com guaraná. Quando estava na agonia da morte, ele pedia pela noiva, ele gritava pela noiva, ele implorava pela presença da noiva, mas ela foi irredutível. E nem mesmo no velório ela compareceu. A princípio, ficamos realmente chateados com ela. Mas depois,
entendemos. Ela sofria demais na companhia do meu irmão. Ela sofria muito pelos acessos, de nervos, pelas crises de ciúmes, pelas brigas. Ela sofria muito, então, no fundo, ela não tinha culpa do que ele cometeu contra ele mesmo, contra a vida dele. Ela apenas não queria mais continuar noiva, não queria mais casamento com ele. Nós, a princípio, ficamos chocados, obviamente, com o que ele fez e chateados com ela, mas depois entendemos. 5 anos após que ele havia cometido essa loucura, comecei a pensar muito nele e a ter pesadelos com ele. Nessa época, eu estava grávida. E por incrível que pareça, eu comecei a sentir desde o princípio da gravidez, desde os primeiros dias da gravidez, eu sentia um gosto de veneno na boca. Tudo que eu comia parecia estar contaminado com aquele gosto, com aquela formicida. Eu fui até um centro espírita procurar uma explicação, primeiro dos pesadelos que eu estava tendo toda noite, e depois desse gosto de veneno, de formicida na boca. Foi quando então o espírito de meu irmão Ronaldo se manifestou em um dos médiuns e anunciou que o que eu estava sentindo eram os sinais de que ele iria voltar. Ia voltar e morar na minha casa. Nessa hora eu confesso, eu estremeci. Nessa hora eu confesso, eu fiquei desesperada. Mas como? De que forma? De que maneira? Foi quando o médium me perguntou de quantos meses eu estava grávida. Eu respondi que era uma gravidez recente, 3 meses. Então ele me disse: não se assuste, ele vai reencarnar no bebê que vai nascer e está na sua barriga. Não, isso não pode, não, pelo amor de Deus, isso não. Eu saí desse centro espírita abalada e não comentei com ninguém. E procurei pensar que tudo não passava de uma fantasia. Eu fui até o fim da gravidez, sentindo aquele gosto de formicida na boca. Aquele gosto final assim, de veneno. E sonhando com meu irmão, tendo pesadelos com meu irmão. Quando Tamara nasceu, quando dei à luz à minha filhinha, Tamara, ainda no hospital, aquele gosto ruim de veneno na boca desapareceu. Mas assim, desapareceu como por encanto. Como por encanto, acabou aquele gosto ruinzinho, que se fosse, aquele gostinho de coisa... acabou, por encanto, terminou assim, nasceu o bebê. Pronto, não senti mais nada e parei de sonhar e parei de ter pesadelos com Ronaldo. Mas o que me assustou muito, eu já vivia abalada, mas o que me assustou demais foi quando minha filha, com 1 ano e 8 meses, se voltou para mim e falou: sabe, você era minha irmã, como agora você é minha mãe? Nessa hora eu empalideci, eu comecei a tremer e ela ainda completou: minha avó antes era minha mãe. Por quê? Porque agora é minha avó. Olha, eu fiquei assim, sem saber o que falar, sem saber o que dizer. Com 2 anos de idade, eu lhe mostrei uma foto do meu irmão Ronaldo. A reação da minha filha foi
Tira da minha frente! Tira da minha frente! Eu não quero ver isso! Eu não quero ver isso! Tira da minha frente! Tira, 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 tira! Eu não quero ver isso! Não quero, não quero, não quero! Quando um dia ela encontrou na gaveta ali do criado um santinho da missa de 7º dia de Ronaldo. Ela olhou e veio dizendo: eu não morri! Eu não morri! Eu não morri! O que foi, filha? O que foi? Ela segurando o santinho da morte do Ronaldo, meu irmão, mas ela desesperada: eu não morri! Eu não morri! Eu não morri! E começou a rasgar, a picar e a jogar no chão. Eu não morri! Eu não morri! Com 2 anos e meio, Tamara se lembrou de um episódio vivido por Ronaldo, em que eu também participei. Sim, nesse dia, ela olhou para mim e me perguntou: você lembra aquele dia que uma vaca correu atrás de mim e do Joãozinho? E você correu para abrir a porta de casa, senão a vaca ia pegar a gente? Mas ela, com 2 anos e meio, falando de um episódio que Ronaldo viveu quando era pequeno, com um amigo, com um colega, o Joãozinho, a vaca que correu atrás dos dois. E agora ela dizendo que ela... Você lembra aquele dia que uma vaca correu atrás de mim e do Joãozinho? Tudo isso minha filha lembrava como se ela fosse o Ronaldo. E depois ainda me perguntou: você lembra quando o tio João caiu dentro do açude e deu aquele trabalho para tirar ele lá de dentro? Eu ficava impressionada com tudo isso. Entre 3 e 4 anos, Tamara se lembrava do que Ronaldo fez. Sim, aquele atentado contra a própria vida. E ela chorava e dizia: por que eu fui fazer aquela besteira? Por que eu fui fazer aquela besteira? Por que eu bebi aquela água vermelha? Por quê? Por que eu bebi aquela água vermelha? Não era para ter feito aquilo. Não era para ter feito aquilo. Por que eu fiz? Por que eu fiz aquela besteira? Até os 4 anos de idade, Tamara se lembrava de tudo quando era Ronaldo. Ou seja, se lembrava de tudo da vida anterior. E assim foi crescendo. Quando maiorzinha, passou a ter aversão, ojeriza por bebidas vermelhas. Suco de uva, goiaba, sabe? Qualquer suco, qualquer bebida vermelha, ela nem podia ver, que já gritava: joga isso! Não quero veneno, joga fora, joga isso, joga isso! Tamara gostava muito do nome Alice. Vivia reclamando porque eu não coloquei nela o nome de Alice. Por que você não colocou em mim o nome de Alice? Que eu não tenho nada a ver com Tamara. Eu tenho a ver com o nome Alice. Eu gosto de Alice. Por que você não colocou esse nome em mim? Acontece que Alice era o nome da noiva de Ronaldo. Aquela que o rejeitou na época do noivado. Certo dia, Tamara tomando leite e eu conversando com a minha mãe na sala, e minha mãe me revelou que Alice ia se casar. Tamara da cozinha escutou, correu para o quarto, se jogou na cama e começou a chorar sem parar. Eu e minha mãe fomos ver o porquê daquilo, o que estava acontecendo, e ela só gritava: ela não tem que se casar, ela não tem que se casar, ela não tem que se casar, ela tinha que me esperar, ela tinha que me esperar.
Ela não pode casar, ela não pode casar. Mas Tamara, o que está acontecendo, Tamara? Ela não pode se casar. A Alice não pode, ela tem que me esperar. Levando a menina mais uma vez ao centro espírita, o médium falou: mãe, calma. Com o casamento de Alice, rompe-se definitivamente o elo entre ela e Ronaldo, entre ela e a vida espiritual de Ronaldo. Rompe-se essa etapa. Fica calma. Com o casamento de Alice, finalmente ele vai entender que não há mais por que esperar. Ela já decidiu o destino dela. E a partir de agora, Tamara passará a ter uma vida cada vez mais Tamara, cada vez mais normal. Uma vez que o espírito de Ronaldo encontrará também o seu caminho. Sim, encontrará a luz que finalmente o guiará para a eternidade. E nesses dias que antecediam o casamento de Alice, Tamara vivia momentos de desespero. Tamara acordava gritando que Alice não podia se casar, que Alice é minha, Alice é minha, Alice não pode ser de outro, Alice é minha, até que chegou o dia que mais esperávamos, porque de acordo com o centro, de acordo com o médium, assim que Alice se casasse, o espírito de Ronaldo não teria mais com o que se debater, porque Alice definitivamente havia decidido o futuro dela. E assim aconteceu. E assim exatamente aconteceu. No momento em que Alice disse sim no altar, disse sim para o matrimônio em casa, naquele momento Tamara começa a ter uma espécie de agitação. Não. E praticamente desmaiou. Ficamos todos desesperados, mas em seguida ela despertou e perguntou: mamãe, papai, vovó, tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem, filha. Tudo bem. E você? Como você está? Eu tô bem. Cadê a minha boneca? Nesta hora, Tamara tornava-se Tamara. E percebemos e vimos que o espírito de Ronaldo finalmente havia se libertado. E libertado Tamara da sua sina de não ser Tamara, e sim ser Ronaldo. Sei que o espírito de meu irmão, Ronaldo, encontrou a paz, pois nunca mais me apareceu em sonho ou em pesadelo, triste, revoltado, como fazia. Hoje, não sonho mais com Ronaldo. E vejo a minha filha cada vez mais feliz, sendo o mais importante, Tamara.
e não mais carregando o espírito de Ronaldo como um fardo em sua vida. Descanse em paz, meu irmão. Que seu espírito tenha realmente paz. E que Tamara, minha filha, seja cada dia mais feliz. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! A reencarnação. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.